ferramenta para estudar. Então, bom dia novamente a todos. Vamos começar nossa aula de hoje e vamos começar com a questão 2, que ficou faltando fazer. Quando se aumenta em 20 graus Celsius a temperatura de um corpo, a diferença de suas novas temperaturas Fahrenheit e Celsius é 80 graus. Então, diferença é subtração. TF menos TC é 80 graus. É 80, quer dizer, graus não, é 80. Somente com essa equação eu não consigo resolver. Então, eu tenho que ter uma outra equação. Qual é a equação que transforma da escala Celsius para Fahrenheit? É TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Então, TC eu não tenho, repito. TF, eu vou aqui, ó, vou isolar esse TF aqui, ó. Então, TF, isso mesmo, Lu, isso mesmo, é 80 mais TC. Aí eu vou pegar esse TF aqui, ó, que eu isolei, e jogar nessa equação daqui de cima. Então, aqui fica 80 mais TC menos 32 sobre 9. Aqui é um mais, tá? Aqui saiu feio, mas aqui é um mais. Então, agora fazer o que eu escrevo. 9 vezes TC, 9 TC. 5 vezes 80, 400. 5 vezes TC positivo, 5. 5 vezes 32 negativo, 160. Então, o 5TC que está positivo passa para o outro lado negativo. Então, fica 4TC, 400 menos 160, 240. TC é igual a 60. Só que cuidado, esse TC aqui foi uma temperatura que não foi a temperatura real. Foi a temperatura quando aumentou 20 graus. Então, se quando aumentou 20 graus é 60, logo a temperatura em Celsius real é 40 graus Celsius. Estão entendendo? Quando aumentou 20, a temperatura de Celsius é 60. Então, se eu tirar esses 20 e voltar para o que eu tinha, o que eu tinha antes, então? 40 graus. Beleza, mas não tem 40 para marcar, beleza. Sabe por que não tem 40 para marcar? Porque todas as respostas ali estão em Fahrenheit. Então, eu tenho que transformar esse 40 para Fahrenheit. Então, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Aí, TC é 40 dividido por 5. TF menos 32 sobre 9. 40 por 5 dá 8. 8 vezes 9, 8 vezes 8, 64. 64 com mais 8, 72. Igual a TF menos 32. Esse 32 está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, fica 104 graus Fahrenheit. Questão 2. Quem fez a atividade? Tem alguém com dúvida ainda? Questão 2. Da galera que fez. Tem dúvida como faz? Não? Tranquilo. Do slide. Tem alguma outra do slide que vocês gostariam que eu fizesse? Do slide. Tem alguma outra slide que você não, beleza. Essa daqui, quando eu tentei, eu não consegui. Não achei a resposta. Tem alguma outra? E aí? Gabi, que ela lembre, não. Então, vou fazer um aqui que eu acho interessante. Já que vocês não tiveram dúvida, mas mesmo assim, eu vou fazer um aqui que eu acho interessante, por conta que, mesmo ninguém pedindo, eu acho ela uma boa questão. O petróleo utilizado no forno tem um calor de combustão de 5.000 quilocalorias por quilograma. Ou seja, cada 1 quilograma que você queimar de petróleo
ele vai liberar 5.000 quilocalorias de calor. Supondo que seja aproveitado 70% disso, ou seja, 100% está para 5.000 quilocalorias. 70% está para X. Quem fizer a continha, bem simplesinha de regra de 3, e conta que X é 3.500 quilocalorias. Então, apesar do petróleo liberar 5.000 quilocalorias, a gente só consegue aproveitar realmente 70% disso. E 70% desses 5.000 são 3.500 quilocalorias. Até aí, tá dando para acompanhar? De boa? Beleza. A quantidade de calor necessária para aquecer 500 quilogramas de água de 10 até 80 graus Celsius é... Então, eu quero saber quantos quilogramas eu tenho que gastar. Qual é a quantidade de quilogramas que eu tenho que gastar de petróleo para poder aquecer essa quantidade de água? Se vai mudar a temperatura, eu vou usar calor sensível ou calor latente? Qual é o calor que muda a temperatura? É o calor sensível ou o calor latente? Exatamente, Lu. E o calor latente, ó, massa, calor específico, vezes variação de temperatura. Para quem chegou agora, ó, eu tinha mostrado, deixa eu mostrar aqui de novo, ó, o resumo que o colega Thales, do segundo B, fez. Ó. Umas 4 ou 5 pessoas só fizeram esse resumo, que eu tinha pedido, eu falei que não era obrigado, né? Fazer quem quisesse. Mas é bom para na hora que você vai estudar. Ó. Então, eu preciso do calor sensível. Aí eu chego aqui e olho, ó. Calor sensível é Q igual a MC delta teta. Então, voltando lá para a questão da gente. Então, Q igual a MC delta teta. Q é o que eu quero descobrir, o quanto que a água precisa. A massa está em quilogramas. Porém, perceba que o calor específico é calorias por grama. Porque lembra que nesse assunto de calorimetria, a unidade de medida geralmente usada é a grama, apesar do quilograma ser o padrão mundial, o que a gente usa é a grama. Professor, como é que eu transformo de quilograma para grama? Multiplica por 1.000. Quando você multiplicar por 1.000, fica 5 vezes 10 a quinta. Beleza, eu posso botar por extenso? Pode. É porque eu prefiro notação científica. Se você se sente mais confortável por extenso, bote por extenso. O C, que é o calor específico, é 1. A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Quem fizer a continha vai dar 3,5 vezes 10 a sétima calorias. Então, a água, para ser aquecida, precisa de 3,5 vezes 10 a sétima calorias. Isso é o que a água precisa. O petróleo, cada quilograma, libera essa quantidade. Lembrando que esse K ali na frente representa 1.000, né? Então, isso aqui é 3,5 vezes 10 a sexta caloria. Vixe, beleza, não entendi não. É porque esse K que está aqui, ele vale 1.000. Aí, quando você correr a vírgula, ó, 3 casinhas para a direita, o 3 se transforma em 6. Então, agora, ó, é outra regra de 3 simples. Se 1 quilograma de petróleo libera 3,5 vezes 10 a sexta calorias, quantos quilogramas de petróleo precisam ser queimados para liberar 3,5 vezes 10 a sétima calorias? Aí corta aqui, ó, o 3,5, fica 10 a sétima dividido por 10 a sexta, que fica 10 quilogramas de petróleo. Alguma dúvida na questão 11? Alguma dúvida na questão de número 11? Não? Tranquilo. A galera que fez, achou alguma dificuldade aí?
Tem alguma outra do slide que vocês querem que eu faça, gente? Tem alguma outra do slide que vocês ficaram com dúvida, vocês não conseguiram? Vocês querem que eu faça? Ou eu posso avançar para a do livro? Como é que tá? Se vocês não me disserem, eu não sei. A aula é para isso. Hoje não vai ter assunto novo. Hoje é só para tirar dúvida e fazer questões. Aproveita. Só correção, como eu falei para você semana passada. A aula de hoje é só correção. Vou fazer mais um aqui que eu acho necessário, já que ninguém pediu. E depois sim eu passo para o livro. Porque apesar de que ninguém ter pedido, eu acho que essa aqui pode gerar confusão na cabeça de muita gente aí. Um recipiente de vidro tem capacidade de 500 centímetros cúbicos. Então, volume inicial do recipiente é 500 centímetros cúbicos. Ele está cheio de um líquido. Então, se eu tenho um recipiente e ele está cheio do líquido, o volume do líquido inicial é o mesmo volume inicial do recipiente, porque a questão falou que ele está cheio. Isso aqui era para ser igual, tá? Desculpa. Ó, igual. Deixa eu apagar ali para não gerar dúvida. Deixa eu botar mais bonitinho. Então, a questão falou que está completamente cheio. Se a questão falasse que estava 50% cheio, aí o volume inicial do líquido não seria 500. O volume inicial do líquido seria 250. Mas não foi o caso desta questão. A temperatura inicial deles é de 10 graus Celsius. Então, a temperatura inicial é 10 graus Celsius. Como o líquido está dentro do recipiente, tanto o líquido quanto o recipiente tem 10 graus Celsius de temperatura. Sabendo que o coeficiente de rotação linear do vidro é 6 vezes 10 a menos 5, o linear é o coeficiente alfa, é o coeficiente beta ou é o coeficiente gama? O linear é o alfa, o beta ou o gama? O alfa, isso mesmo, Bianca. Então, ele falou que o alfa do vidro é 6 vezes 10 a menos 5. Mas quando a gente fala de volume, o que a gente precisa é o alfa, é o superficial, que é o beta, ou é o volumétrico, que é o gama? Quando a gente fala de volume, qual é que a gente precisa? É o alfa, o beta ou o gama? E o gama, que é para 3 direções, é pegar o alfa e multiplicar por 3. Então, é 3 vezes 6 vezes 10 a menos 5, que vai dar 18 vezes 10 a menos 5, botando em notação científica, 1,8 vezes 10 a menos 4. O alfa, gente, é para uma direção. O gama, que é o volumétrico, é para 3. Pega o valor do alfa, que é para uma, e multiplica por 3. Então, o gama do vidro é 1,8 vezes 10 a menos 4. Lembrando que o recipiente é feito de vidro. Então, quando ele fala que o gama do vidro é esse valor, ele está falando para você, de uma outra maneira, o gama do recipiente. Continuando. O coeficiente de atração volumétrico do líquido é 4 vezes 10 a menos 4. Então, o coeficiente volumétrico do líquido já é o gama. Então, para a gente foi ótimo. Ó. O do líquido eu não preciso multiplicar por 3. Belis, por quê? Eu não preciso multiplicar por 3, Belis? Porque o volumétrico, ele já é o que a gente precisa. Então, não precisa fazer mais nada. Qual o volume de líquido que vai transbordar quando a temperatura for 70 graus Celsius? Então, a inicial foi 10 e a temperatura final, eu estou sem espaço para botar embaixo ali, vou botar aqui do lado, a final foi 70 graus Celsius. O tanto que transborda, vocês lembram que chama de dilatação aparente, que é o que aparentemente está dilatando, porque tem aquela parte da dilatação que fica dentro do recipiente e tem aquela parte da dilatação que derrama. Então, a dilatação do líquido vai ser aquela parte que fica dentro do recipiente
mais a parte que transborda, que é a parte aparente. A pergunta é essa aqui, ó, do que transborda. Então, essa vem para frente, a do recipiente que fica quietinha, e a do líquido que está positiva, ou desculpa, ao contrário. Ao contrário, porque o que eu movi foi a do recipiente. A do líquido, ela fica quietinha, e a do recipiente que está positiva passa para o outro lado negativa. Então, eu quero o ΔV que derramou, que é o aparente, eu não sei quem é. Agora, bora botar a fórmula. ΔV do líquido. Para quem não lembra, ó, por isso que é bom fazer o resumo, ó. ΔV é VO, gama, ΔT, ó. Então, por isso que é bom fazer esses resuminhos para na hora que for estudar, ficar mais fácil. Qual é o número da questão aqui? 6. Então, VO do líquido, gama do líquido, variação de temperatura do líquido, menos ΔV do recipiente, VO do recipiente, gama do recipiente, variação de temperatura do recipiente. Agora, gente, acabou física. A partir daqui agora é só matemática básica, substituir os valores. Volume inicial do líquido, 500. Gama do líquido, 4 vezes 10 a menos 4. Variação de temperatura. Variação de temperatura é temperatura final, que é 70, menos inicial, que é 10. Então, a variação de temperatura é 60. Então, eu vou botar aqui direto, ó, 60. Volume inicial do recipiente. Isso mesmo, Bia. Volume inicial do recipiente também é 500. Gama do recipiente é o gama do vidro, ó, porque o recipiente é feito de vidro. Então, é 1,8 vezes 10 a menos 4. E a variação de temperatura do recipiente também é a mesma do líquido, porque quando você aquece o líquido que está dentro do recipiente, você aquece também o recipiente. Não tem como aquecer só um ou só o outro. Agora é só a resolução da matemática ali. Então, essa parte aqui dá 12. Essa outra parte aqui, eu só sei de cabeça porque eu já fiz essa conta antes, viu, gente? Mas quem não sabe a conta, não tenta fazer de cabeça, não. Faz a conta devagarzinho. Essa outra parte aqui dá 5,4. 12 menos 5,4 fica 6,6 centímetros cúbicos. Apesar de ninguém ter pedido essa questão, vocês entenderam como faz? Sim. Beleza. Então, agora, acabou as questões do slide. Então, eu fiz algumas aqui, mesmo vocês não pedindo, para mostrar como é que fazia. Aconselho, quem não fez alguma, refazer, né? Pegar a parte de branco, refazer, aí vai lá, assiste no YouTube a minha aula de novo, dá um pause nessa tela aí, vê se fica igual à sua, e você faz a sua. Vamos agora para a do livro. Vamos começar com as duas da aula da semana passada, que é a página 192 e a página 195. As do livro, gente, eu não tenho como projetar aqui, tá? Por isso que eu falei para vocês pegarem um caderno e o livro. Então, eu passei na semana passada, depois eu faço na semana retrasada também, tá? Hoje a aula vai ser só para fazer a questão. Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer tudo que for possível. 192 e 195 na semana passada. Tem 5 questões. A 192, quem fez, viu que a questão 158, 159 e 160 são bem parecidas. Porém, dentre elas três, a 160 é a mais complicadinha, mas elas são bem parecidas. Se você consegue entender uma, você vai entender as outras, porém as contas da 160, em termos de valores, elas são mais complicadinhas. Então, eu vou corrigir a 160 e tenho ciência que a 158 e a 159, ela é idêntica a 160 na maneira de fazer. Mas se alguém tiver dúvida, eu tiro a dúvida mesmo assim. Tá certo? Mas se você ler aí depois, com calma, quem fez a atividade viu que a 158, 159 e 160 são 3 questões iguais,
mudando apenas os valores. O que é que diz a questão 160? Uma porção de gás tem 56 gramas. Então, a massa do gás tem 56 gramas. E a massa molar é 28 gramas por mol. Massa molar é 28 gramas por mol. Continuando. Ela sofre a transformação de A para B, como indicado no gráfico. O gráfico não vai ter como desenhar bonitinho aqui, por isso que é bom você pegar o livro de A para B. Esse gráfico, o volume aumenta ou o volume diminui? Nesse gráfico de A para B, o volume aumenta ou o volume diminui quando passa de A para B? Olha aí o gráfico. Quando passa de A para B, o volume aumenta ou o volume diminui? Diminui. Beleza, parabéns. Porque em A, o volume é 60 vezes 10 a menos 3. E em B, o volume é 20 vezes 10 a menos 3. Belis, tem alguma coisa de errado. O meu não tem esse 10 a menos 3 aqui não, Belis. O meu só tem um 20 ou 60. Mas perceba que no ponto A, qual é o valor da pressão do ponto A? É 5 vezes 10 à quinta. E qual o valor da pressão no ponto B? Travou aí, gente? Hello? Travou o áudio ou travou a imagem? Voltou? Beleza. E qual é a pressão? Travou de novo? Ah, já voltou. Tudo bem. Então, vamos lá. Qual é a pressão do ponto B? Repete. Eu só fiz falar que a pressão do ponto A é 5 vezes 10 à quinta. Dá uma olhadinha no gráfico. No gráfico está lá escrito que no ponto A pressão é 5 vezes 10 à quinta. E no ponto B é 1 vezes 10 à quinta. Beleza. Não tem 10 à quinta, não. Tem sim, ó. Olha o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Cada valor está sendo multiplicado por 10 à quinta. Tudo isso aqui de preto é o que está escrito na questão 160 do livro, página 192. Essa questão é da página 192. Letra A. Determine as temperaturas do estado A e B, ou seja, a inicial e a final. Eu não vou fazer a do A e do B. Eu vou fazer a do A, porque a do B é igualzinha, tá certo? Eu não posso usar PVT Povotó. Belis, por que você não pode usar PVT Povotó? Porque se eu tentar usar isso, eu não tenho a temperatura nem do ponto inicial, que é a temperatura A, nem a temperatura final, que é a temperatura do ponto B. Aí eu vou ficar com duas incógnitas. Então, eu não posso usar essa fórmula na letra A. Na letra A, eu tenho que usar PV igual a nRT. Como a gente está falando do ponto A, aqui é pressão do ponto A, volume do ponto A e temperatura do ponto A. Belis, por que número de mols e o R, que é a constante universal dos gases, você não botou um A ali? Porque o número de mols e a constante universal dos gases é fixo, né? O que muda são os outros. Vamos lá, pressão do ponto A. 5 vezes 10 à quinta. Volume do ponto A. 60 vezes 10 a menos 3. Ih, Belis, deu problema, ó, porque não tem número de mols, não. Lembra que foi na aula passada, para lembrar de química, que o número de mols é a massa sobre massa molar? Então, a massa aí foi 56, a massa molar foi 28, então, o número de mols são 2, tem 2 mols. Então, 2. E o R, Belis, cadê? Eu não sei de cabeça, não. Cadê? Está escrito lá, ó, no finalzinho da questão. R é igual a 8,31. O R, que é a constante universal dos gases, eu não preciso decorar. Vem na questão. E a temperatura de A, Belis? Isso mesmo, gato, isso mesmo.
E a temperatura de A, Belis, eu não tenho. Então, aqui agora a gente parou física. Aqui agora, só matemática. 5 vezes 60 dá 300. 10 à quinta vezes 10 à terceira, conserva a base e soma os expoentes. 2 vezes 8 dá 16. 2 vezes 0,31 dá 0,62. E está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 300 seguido de 2 zeros, né? Então, 30.000 dividido por 16,62. Provavelmente não vai dar a resposta exata. Deixa eu botar aqui. 30.000 dividido por 16,62. Aproximadamente 1.800. Aproximadamente, para ser mais exato, 1.805 Kelvin. Por que Kelvin, Belis? Porque Kelvin é a unidade de medida do Sistema Internacional para a Temperatura. E nessa fórmula da transformação geral de temperatura, ou nessa fórmula da Lei Geral de Transformação dos Gases, a temperatura tem que ser sempre usada na escala Kelvin. Você já viram isso em química. Letra A. Alguma dúvida? Eu não vou fazer a letra B, porque a letra B só é mudar a pressão e o volume. Tudo bem? A letra B só é mudar a pressão e o volume. Agora, a letra B da questão, não a parte B da letra A. A letra B da questão. Calcule o trabalho. Tem duas maneiras de calcular o trabalho. Ou você calcula pela fórmula, que é pressão vezes variação de volume, ou você calcula fazendo que é numericamente igual à área. Quando é que eu posso usar a fórmula? Quando é que eu posso usar a fórmula? Tem uma condição específica. Qual é a condição para a gente poder usar essa fórmula aqui? Quem lembra qual é a condição específica para que a gente possa usar essa fórmula? Não lembra? Quem lembra? Isso mesmo, Bianca. Parabéns, Marina. Isso mesmo. Para usar essa fórmula, a transformação tem que ser isobárica. Transformação isobárica é que a pressão é constante. A pressão começou no ponto A, 5 vezes 10 à quinta, terminou no ponto B, 1 vezes 10 à quinta. Ela é constante? Não. Então, eu não posso usar essa fórmula. Eu só posso usar a área. E que figura geométrica é essa aqui, formado pelo gráfico até o eixo X, que eu vou pintar aqui de roxo? Como é o nome dessa figura geométrica? Que a minha não está muito bonitinha, mas a do livro está ótima. Isso mesmo, Lu, isso mesmo, Lineker. A área é de um trapézio. Então, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Desculpa, a altura não é A. Na matemática, a altura é H. Eu botei o A ali, mas está errado. É H. Justamente para não confundir com A de área. Então, a base maior. As bases são os lados paralelos, né? Então, essa daqui é a base maior, que é 5 vezes 10 à quinta. Aqui é a base menor, que é 1 vezes 10 à quinta. Cuidado agora com a altura. Essa é a parte que vocês mais erram na hora da prova. A altura começou em 20 vezes 10 a menos 3 e terminou em 60 vezes 10 a menos 3. Então, a altura é 40 vezes 10 a menos 3, dividido por 2. Então, 5 vezes 10 à quinta mais 1 vezes 10 à quinta é 6 vezes 10 à quinta. 40 dividido por 2 dá 20 vezes 10 a menos 3. Então, o trabalho vai ser, já botando em notação científica, 1,2 vezes 10 à quarta joules. Porém, esse trabalho, eu só achei o número.
Isso aí não me diz se ele é positivo ou negativo. Eu só achei o número. Esse trabalho é positivo ou negativo? E por quê? Quando eu calculo a área só me diz o número. A área não me diz se é positivo ou negativo. Porque lembra lá do assunto passado, ó, vou até botar o slide aqui para lembrar do assunto passado, ó. Trabalho pode ser positivo, pode ser negativo, não pode ser zero. Ele é positivo quando o gás expande. Ele é negativo quando contrai e ele é nulo em uma transformação isovolumétrica, que o gás nem aumenta nem diminui. Então, quando eu calculo a área, gente, a área só me dá o mesmo número, ó. Lembra, ó, a área só me dá o mesmo número. Quem me diz o sinal se é positivo ou negativo é se ele expande ou ele contrai. Então, bora voltar lá para a questão. De A para B, ele expandiu ou contraiu? Ele contraiu. Então, o trabalho é negativo. Olha aí, a 159, a questão 159. O trabalho seria positivo ou negativo? Na 159. Questão 159, olha no seu livro. O trabalho seria positivo ou negativo? Olha o gráfico aí. E aí, positivo ou negativo? Na questão 159, ele contraiu ou ele expandiu? Negativo também? Não, Mari. Não, positivo, Mari. Sabe por quê? Na questão 159, o volume no ponto A é 0,2 e o volume no ponto B é 0,6. Você confundiu porque você olhou a pressão. A pressão que diminuiu, Marina, mas o volume, ele aumentou. O volume passou de 0,2 para 0,6. Então, na questão 159, é igualzinha à questão 160. A área também é a área de um trapézio. Só que na questão 159, a área vai ser positiva. Por que vai ser positiva? Porque o volume aumentou. Bora ver se vocês entenderam. Na 158, o trabalho é positivo ou negativo? Na 158, o trabalho é positivo ou negativo? Por quê, Maria? Tá certo, Maria, mas por que negativo? Por que negativo, gente? Tá certo. Porque ele está comprimindo. Perfeito. Porque o volume passou de 3 para 1. E, diferente das outras duas, a 158, a pressão é constante. Você concorda comigo? Você concorda comigo que na 158 a pressão é constante? Então, na 158, se eu quiser, ao invés de eu fazer pela área, eu posso fazer pela fórmula. Porque a 158, Belis, eu posso fazer pela fórmula, porque na 158 a pressão é constante. Belis, mas por que eu não posso fazer pela fórmula do trabalho na 159 e na 160? Porque na 159 e na 160 a pressão não é constante, ou seja, não é isobárica. Todo mundo entendeu o que eu estou falando? Ainda tem a letra C, né? Desculpa, pensei que tinha acabado a questão, mas ainda tem a letra C. O trabalho nesse processo é realizado pelo gás ou sobre o gás? Explique a resposta. Letra C. O trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás? Explique a resposta. Rebeca já botou ali, sobre o gás, tá certo. É sobre o gás. Mas por que é sobre o gás? Quem sabe me dizer? Porque ele pediu para explicar a resposta. Porque contraiu. Isso mesmo, Link. Porque contraiu, o volume diminuiu. Se o volume diminuiu, ele contrai. Se ele contrai, é o meio externo, é o lado de fora que empurra ele para diminuir ele de tamanho. Então, quando o volume diminui, é o lado de fora que realiza trabalho sobre o gás. E o trabalho, ele vai ser negativo. Questão 160. As pessoas que falaram que ficaram com dúvida na hora de fazer em casa, conseguiram entender? Me digam aí, por favor. Sejam sinceros. Se não entendeu, pergunta. Beleza?
Eu ainda não entendi tal letra. Beleza, eu não entendi tal. Tem que perguntar, gente, tem que participar. Lembrando, eu não fiz a 158 e a 159 porque eu quero fazer questões diferentes. A 158 e a 159 são iguaizinhas a 160, mudando apenas os valores. Então, se você não fez a 158, 159, tenta fazer agora, tá certo? Porque ela é igual às outras, só muda os valores. Tudo bem? Se bem que nas outras não tinha que calcular o número de mols, né? Porque nas outras já veio prontinho. Mas nessa era um pouquinho mais difícil porque tinha que calcular o número de mols também. Talvez por isso você não tinha conseguido fazer antes, Gabi. Porque essa tinha que achar um Nzinho do número de mols. E as outras você não precisa achar o número de mols. Você já pode usar o PVT por Votor, que já funciona nas outras. Fica mais fácil do que usar PV igual a NRT. Tá, Gabi? Ok. Vamos avançar, então, para a página 195. Vamos avançar agora para a página 195. Na página 195, nós temos duas questões. Foram 5 no total, sendo que 3 nessa primeira página, que são iguais a 160, e a página 195 temos a questão 161 e a questão 162. Entre essas duas, qual que vocês sentiram mais dificuldade? Entre essas duas, qual que vocês sentiram mais dificuldade? Vejam aí. Dá uma olhadinha no caderno aí. Qual das duas, ou não sentiram dificuldade em nenhuma das duas? Se não sentiu também, seja sincero. Professor, olha, eu fiz as duas, o gabarito bateu com o fundo do livro, porque o fundo do livro tem gabarito, né? Ah, professor, eu fiz, bateu aqui, tranquilo. Agora, gente, se você tem dúvida, pergunta, porque eu não tenho como, né, estar perto de vocês, a gente não tem aquela coisa de poder ir na mesa de vocês, olhar o que você fez, o que você realmente não fez. Ninguém sentiu dúvida em nenhuma das duas? Ok, Lu, tranquilo. Gente, ó, isso aí que Lu tá falando de colocar o nome é assim, ó. Por que a gente está pedindo para colocar o nome agora? Primeiro, você tem que fazer sua questão na parte do caderno, botar seu nome, a página, a questão que você está fazendo, tirar foto e mandar por PDF. Por quê? Porque não basta só a resposta final, Belize. Porque no fundo do livro, gente, tem a resposta final. Então, não tem sentido eu pedir para vocês mandarem a foto da resposta final. Então, você tem que mandar os cálculos. Belize, por que você não aceita digitar? Porque uma pessoa pode digitar, mandar para outra, e a pessoa só mudar a digitação do seu nome. Só apagar o nome e botar seu nome em cima. Ah, beleza, mas no caderno, ela também não pode mandar foto no caderno e eu copiar? Pode, mas pelo menos vai dificultar mais. Vai ter que forçar as pessoas a perderem um tempo copiando. Pelo menos isso. Então, claro que você querer burlar o sistema, sempre vai ter meios de burlar o sistema. Mas a gente está fazendo a maneira a maneira melhor possível para que isso não aconteça. Beleza, estou mandando digitado porque minha câmera é ruim. Mas manda também a da câmera, viu, Bianca? Se você dessa vez não mandou, eu vou aceitar. Mas as próximas, mesmo sua câmera seja ruim, você manda da câmera para poder ver que sua câmera, que você realmente fez no caderno, tá certo? Porque pode ser ruim de enxergar detalhes, mas eu vou ver que tá sua letra, eu vou ver que tá seu nome, eu vou ver que tá no seu caderno, tá bom? Porque senão nas próximas eu não vou considerar. Eu fiquei com um pouco de dúvida na 162, Magno falou a 161. De novo, elas são bem parecidas, né, gente? Eu não preciso fazer a 161 e 162, né? Elas são bem parecidas. Quem fez a atividade está sabendo o que estou falando. Tanto a 161 quanto a 162, elas só mudam valores. Elas são bem parecidas. Eu vou fazer a 161 e vou deixar a 162 para vocês, tá certo? Porque elas são bem parecidas. Como a 161 tem até a letra E, eu prefiro fazer a 161 porque tem mais opções. E a 162 só tem até a letra D, então tem menos opções. Mas, Gabi, depois você me fala o que você sentiu dúvida na 162, que eu posso falar específico alguma coisa que você sentiu dúvida da 162, tá? Lu tá falando. Então, dessa vez você vai deixar passar ou prefere que apague e mande de novo? Dessa vez eu vou deixar passar, Lu. Mas das próximas tem que ser foto do seu caderno, tá? Não pode ser digitado. Ah, beleza, mas minha foto tá ruim a qualidade. Então, manda digitado e manda
a foto do caderno, que não vai dar trabalho nenhum. No caderno é muito mais fácil, né? Ah, o seu tá sem o nome? Não, Lu. Aí, tranquilo, é besteira. Isso do nome, por que a gente está pedindo colocar um nome? Porque as pessoas podem pegar a foto de outras pessoas e dizerem que é sua. Como tem muita gente, pode ser que eu me passe. Veja uma foto e não consiga reconhecer essa letra em uma outra foto. Então, para isso não acontecer, a gente está pedindo para colocar o nome em cima. Porque aí não tem como a pessoa reutilizar a mesma foto. E se ela tentar pegar a foto e botar o nome em cima, você vai ver que aquele nome ficou por cima ali, não foi escrito de caneta, então a gente vai ver que não foi você que fez. Tá certo? Mas se você só não colocou o nome dessa vez, aí não precisa não. Aí vai ficar tranquilo, isso é besteira. O importante é ter feito e enviado. Vamos lá. Questão 161. Certa quantidade de um gás ideal monatômico. Monatômico significa que o gás só tem um único átomo. Mas isso não influencia para a parte de física, né? Na química lá, vocês vão ter questões que isso talvez influencie. Na parte de física, isso não vai influenciar. Sofre um processo termodinâmico de A para B conforme o gráfico. Então, de novo, o gráfico foi dado, o meu gráfico vai estar feio, por isso tem que acompanhar pelo livro, pelo caderno, passa de A para B. Então, vocês podem perceber de novo que a pressão não foi constante. Então, eu não posso usar a fórmula. Continuando. Sendo a constante 8,31, então perceba que a constante, ele já deu para a gente bonitinha, a gente não decora. A temperatura do ponto A, ele já deu para a gente 600 Kelvin, e está bonitinha em Kelvin, então a gente também não precisa transformar. Determine, letra A, o número de mols. Na letra A, ele quer o número de mols. Beleza. Eu posso usar aquilo que você falou, que o número de mols é massa sobre massa molar? Para essa questão, não. Porque nessa questão ele não deu a massa, nem a massa molar. Então, para essa questão, não posso usar isso. Para essa questão, vai ter que ser a equação de Clapeyron. PV é igual a NRT, que vocês aprenderam lá em Química, no estudo dos gases. Faltou um V aí, tá, Gabi? Então, a pressão do ponto A. Ó, a gente está falando do número de mols. Vamos pegar do ponto A. Beleza. Eu poderia pegar do ponto B? Poderia. Não muda nada. A pressão do ponto A é 10 vezes 10 a terceira. Quem quiser pode botar logo 10 a quarta, né? Porque 10 vezes 10 a terceira é 10 a quarta. O volume do ponto A, 0,3. Número de mols eu não tenho. O R é 8,31 e a temperatura é 600. Para a gente ganhar tempo, porque aqui é só matemática básica, quem fez o número de mols deu aproximadamente quanto, por favor, para poder ganhar tempo aqui? Porque a parte numérica, eu tenho certeza absoluta que vocês sabem multiplicar e dividir. Quem fez, deu quanto aproximadamente, por favor? Qual é o número de mols aproximadamente? Vixe, ninguém fez, dizendo que fizeram a atividade aí, foi? Ah, não, ali, teve gente que fez. 0,6, beleza. Então, aqui está o número de mols. Letra B. O que é que ele pediu na letra B, beleza? Na letra B, ele pediu a temperatura no ponto B. Beleza? Eu posso usar PV igual a nRT. Aí eu boto aqui P do ponto B, V do ponto B e temperatura do ponto B? Pode. Pode. Mas eu prefiro, nesse caso, PVT Pó-Votó, que é mais fácil. Mas se você quisesse, você poderia usar aquela outra sem nenhum problema. O inicial é o A, então aqui PO é PA, VO é VA, TO é TA. E o final é o B. Gente, ficou muito feinho ali, mas está dando para vocês entenderem. Me digam aí, eu sei que ficou feio. Mas deu para entender porque o inicial foi o A e o final foi o B? Então agora é só olhar para o gráfico. Qual é a pressão do ponto B? 4, nossa, aqui 4 feio. 4, corrigir um pouquinho aí, vezes 10 a terceira. Quem é o volume do ponto B? 0,1.
Temperatura do ponto B, você não tem. Pressão do ponto A, 10 vezes 10 a terceira. Volume do ponto A, 0,3. Nada disso eu estou inventando. Todos esses valores eu estou pegando do gráfico. E temperatura do ponto A não está no gráfico, está no texto da questão. 600. Lembrando que essas fórmulas, tanto essa quanto essa, a temperatura tem que ser na escala Kelvin, viu? Tem que ser na escala Kelvin. Se não tiver, tem que transformar. Corto o 10 a terceira. Quem fez aí, por favor? Quanto é que deu a temperatura do ponto B para eu ganhar tempo? Quem fez, por favor? Quanto é que deu a temperatura do ponto B para eu ganhar tempo? Obrigado. 80 Kelvin. Letra C. A variação da energia interna durante o processo. Lembra que eu falei que no assunto de termodinâmica, o que é importante é descobrir a variação da energia interna e não a energia interna em si? Então, a variação da energia interna é 3 meios de N R delta T. 3 é fixo, 2 é fixo, N você achou aqui ó, na letra A, 0,6. O R ele deu 8,31. E a variação de temperatura é temperatura final, que é 80, menos inicial, que foi 600. Tá todo mundo conseguindo me acompanhar? Eu estou indo muito rápido. Então, a variação da energia interna deu menos, por favor, me ajuda aí, quem fez, deu menos quanto? 3 por 2 dá 1,5, 1,5 vezes 0,6, deu menos 1.728, segundo ali. Bianca, vou confiar, viu, Bi? Nem vou conferir, não. Vou confiar que tu fez essa conta aí de multiplicação certa, tá? Porque é só conta de multiplicação ali. Não vou acreditar que tu vai errar isso aí, não. Belize deu negativo. É negativo mesmo, Belize? É. Belize, mas por que é negativo, Belize? Porque a temperatura diminuiu. Lembra do assunto passado? Ó, vou botar no slide do assunto passado. Lembra que quando a temperatura aumenta, a variação da energia interna é positivo. Quando a temperatura diminui, a variação da energia interna é negativo. Então, é negativo sim, tá certinho isso é negativo. Letra D. O trabalho realizado sobre o gás. Então, a letra D, ele quer o trabalho. O trabalho é numericamente igual à área. E aí, de novo, é a área de um trapézio, né, gente? Ó, de novo, é a área de um trapézio. Então, é base maior. Eu não vou botar a fórmula não, viu? Eu já vou botar logo o valor. Então, aliás, eu vou botar a fórmula sim, porque vai ter alguém que vai falar assim, ah, Beleza, você não botou a fórmula, eu não entendi. Base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Porém, essa fórmula não me diz se é positivo ou negativo. O que me diz se é positivo ou negativo é se o volume aumenta ou o volume diminui. Nesse gráfico da questão 161, o volume aumentou ou o volume diminuiu? Lembre-se que o volume é o eixo X. O volume aumentou ou o volume diminuiu? E aí? O volume aumentou ou o volume diminuiu? Pessoal, vocês estão aí? Hello? Travou? Estão me escutando? Acho que deve ter caído. Estão aí? E aí, nesse gráfico, o volume aumenta ou o volume diminui? Nesse gráfico, o volume aumenta ou diminui? Então, se diminui, o trabalho é negativo. Então, a base maior é 10 vezes 10 a terceira. A base menor é 4
vezes 10 a terceira. Cuidado com a altura. Quem é a altura, gente? Que essa parte aqui é do eixo X. Quem é a altura? Quanto é que vale a altura? É 0,3, 0,2 ou 0,1? É 0,3, 0,2 ou 0,1? Pessoal, isso aí tá muito fácil, gente. Vocês não estão com o livro aberto, né? Estão demorando para responder. 0,2, isso mesmo, Maria. Por que 0,2, Belice? Porque começou em 0,3 e foi para 0,1. Então, a altura é 0,2 dividido por 2. Como eu estou sem espaço, já vou colocar a resposta que Bianca me deu e vou confiar nela. 1.400 joules. Por que, Belisa, o trabalho é negativo? Porque o volume diminuiu. Letra E última, calcule a quantidade de calor. Para calcular a quantidade de calor, eu vou ter que usar a primeira lei da termodinâmica. Quem lembra o que significa a primeira lei da termodinâmica? Quem lembra o que significa a primeira lei da termodinâmica? É uma lei sobre conservação de energia. Quem lembra como é que escreve ela? Exatamente. Bianca, hoje você está muito bem, viu? Parabéns. Calor é igual a trabalho mais variação da energia interna. Ou seja, todo calor que você fornece ou retira de um gás se transforma parte dele em trabalho, que é para mudar o volume, e parte dele em variação da energia interna, que é para mudar a temperatura. Então, calor é o que ele quer, trabalho foi menos 1.400 e delta U foi menos 1.728. Então, o calor foi menos quanto, Bianca? Me diz aí, quando você somou os dois, 3.128. Não, Bianca, cuidado. Não está em calorias, está em joules. Sabe por que está em joules? Olha o R. O R que a questão dá, ó, é joule por mol Kelvin. Percebe que está no SI? Então não é em caloria, tá? É em joule. Lá em calorimetria, que o calor se mede em caloria. Aqui em termodinâmica, a gente usa o SI, que é o joule. Lá na calorimetria, que a gente acaba usando em caloria, porque é mais comum você medir em caloria. Mas na termodinâmica, a gente segue o padrão mundial. Questão 161. Quem não tinha feito, entendeu? A 162 é igualzinha a essa. Só muda os valores. Na 162, olha o gráfico aí, da 162. O volume aumentou ou o volume diminuiu? Entendeu, Gabi, porque você errou? A 162? Que bom. Olha aí a 162. O volume aumentou ou o volume diminuiu? Dá uma olhadinha no gráfico. Lembrando, Gabi, que não se preocupe de estar errado não, tá? Porque a atividade que eu olho lá no site, eu não olho se está certo ou está errado, tá? Eu só olho se a pessoa fez ou não fez. Então, nem precisa se preocupar de, eu mandei errado, não tem problema nenhum, não. Aumentou, né, o volume na 162, então o trabalho vai ser positivo, porque o volume aumentou. Viu? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Sim. Então, corrigimos a da semana passada. Vamos agora para a semana retrasada, página 130. Só tem questões teóricas, mas teve alguma das questões teóricas. A página 130 são as questões de 103 a 107. Tem alguma dessas questões que vocês não conseguiram entender o gabarito? Porque eu sei que teórica você pode olhar o gabarito no fundo do livro, eu sei. Mas ainda assim, pode ter alguma que você olhou o gabarito no fundo do livro e ainda assim você ficou com dúvida. Você tem alguma questão da página 130 que você quer que eu comente? Vai abrir o caderno? Vai lá. Abre aí o caderno na página 100, agora nas questões da página 130. Abre aí, por favor, nas questões agora da página 130.
Tem alguma questão que você não entendeu o gabarito, que você gostaria que eu refizesse? E aí? Eu sei que é só teórica, que é só de marcar, mas sempre pode ter alguma que você marcou, que você não entendeu porque é do livro, é letra A, letra B, letra C, você marcou letra D, que você gostaria que eu comentasse a respeito. Eu estou aqui hoje só para tirar dúvidas. Hoje, ó, eu abdiquei de ter assunto, hoje não tem assunto. Hoje é só e somente só para fazer as atividades e tirar dúvida. Dessa página 130, a que eu acho mais difícil é a 106. Eu sei que ninguém pediu, mas eu vou fazer aqui a 106, tá? Não, Magno, hoje não tem atividade não. Hoje não teve assunto, hoje é só para fazer as questões e só para tirar dúvida. Vou fazer aqui a 106 mesmo ninguém não pedindo, tá bom? A 106 fala assim, ó. Uma substância no estado líquido é resfriada uniformemente. Então, inicialmente, a substância está em estado líquido e a temperatura dela diminuiu. Ela foi resfriada. Ao atingir a temperatura de solidificação, lembrando que solidificação é quando passa do estado sólido, desculpa, do estado líquido para o sólido. Solidificação é quando passa do estado líquido para o estado sólido. Verifique-se a formação de partículas sólidas que flutuam no líquido. Então, ele está falando que você tinha aqui o líquido, viu, Gabi? Eu faço 105 depois. Tinha aqui o líquido, e quando você começa a diminuir a temperatura, começa a ter umas partículas sólidas que ficam flutuando na parte de cima do líquido. Ué, Belis, mas o sólido, ele não tem uma densidade maior? A partícula sólida não deveria afundar? Deveria. Isso seria o normal. Mas lembra que tem substâncias que tem um processo que a gente chama de anomalia, que é um processo de exceção à regra. Tem substâncias que, quando a temperatura diminui, primeiro bora falar o normal. O normal são aquelas substâncias que, quando a temperatura aumenta, o volume aumenta, a densidade diminui. Ou, quando a temperatura diminui, o volume diminui e a densidade aumenta. Esse é o normal. Tem substâncias que têm um processo chamado de comportamento anômalo, que a água é a única substância que tem que lembrar que existe isso. Para essa questão, você nem precisa saber que é água, porque a questão não fala que substância é. Mas a água, com temperatura aumenta entre 0 e 4 graus Celsius, o volume, ao invés de aumentar, o volume diminui. E aí, a densidade aumenta. E quando a temperatura diminui, o volume deveria diminuir. Só que o volume aumenta e a densidade diminui. Então, essa substância da questão 106 é uma substância que tem um comportamento anômalo. Por quê? Porque é uma substância que, quando a temperatura diminuiu, a partícula sólida dela teve uma densidade que aumentou ao se solidificar. E para a densidade aumentar, é porque o volume diminuiu. Então, a letra A diz, o volume aumenta ao se solidificar. Falso, né? A letra B diz, o volume diminui ao se solidificar. Então, a resposta correta é letra B. Então, paramos aqui porque já achamos a resposta correta. Vocês entenderam a questão 106? Essa, mesmo sendo teórica, eu considero ela uma questão um pouquinho difícil. O normal deveria ser, à medida que vai solidificando, essas partezinhas sólidas descerem, ó, e para baixo. Isso deveria ser o normal. Só que a substância que tem comportamento anômalo, ao invés de descer, elas sobem, tá certo?
Gabi pediu a 105. Vamos lá, Gabi. A sonda Fênix, lançada pela NASA, detectou em 2008 uma camada de gelo no fundo de uma cratera na superfície de Marte. Nesse planeta, o gelo desaparece nas estações quentes e reaparece nas estações frias. Mas a água nunca foi observada na fase líquida. Não perceba que mesmo nas estações quentes, a gente não tem uma temperatura suficiente para a água ficar líquida. Apesar de ser uma temperatura maior do que a outra estação, ainda assim não é suficiente para a água ficar no seu estado líquido. Com o auxílio do diagrama de fase da água, que está ao lado ali, ó, eu vou desenhar aqui o diagrama de fases toscamente, mas vocês podem ver que está aí desenhado no gráfico do livro para você bonitinho. Aqui está toscamente desenhado, por isso tem que acompanhar pelo livro e com o caderno do lado, para não se sujeitar a esses desenhos ridículos que eu estou falando. E aí ele fala, Gabi está falando, eu fiquei confusa o que é esse ponto triplo. Gabi, esse ponto tríplice ou ponto triplo é esse ponto aqui, ó. Deixa eu botar com outra cor para poder... Aqui, ó, Gabi. Esse ponto aqui é chamado de ponto tríplice. É um ponto, Gabi, que existe ao mesmo tempo no estado sólido, líquido e gasoso. Porque nesse diagrama, Gabi, aqui é sólido, aqui é líquido e aqui é gasoso. E aqui tem uma linha, ó, que nesse parte é gasoso, chamado de gás, e nessa parte é gasoso, chamado de vapor. Os dois são gasosos, só que um é chamado de gás e o outro é chamado de vapor. Aí, bora lá. Questão 1. Ele pediu para você analisar 3 frases. Frase 1. O desaparecimento e o reaparecimento do gelo sem a presença da fase líquida sugere a ocorrência de sublimação. O que é sublimação, Belis? Sublimação é quando a substância passa do seu estado sólido para seu estado gasoso sem passar pelo intermediário que é o líquido. É aqui do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. Então, o que vocês acham aí? Isso aí é verdadeiro ou falso, essa frase? Exatamente, verdadeiro. Então, a frase 1 é verdadeiro. Frase 2. Se o gelo sofre uma sublimação, a pressão atmosférica do local deve ser muito pequena, inferior à pressão do ponto tríplice. Para sofrer sublimação, ó, é a pressão nessa linha aqui que eu vou botar de roxo. Olha, já tem muito roxo, você não vai ver. Para sofrer sublimação, é essa linha aqui que eu vou botar de verde, ó. Você concorda comigo que as pressões dessa linha, todas elas são pressões que ficam embaixo da pressão do ponto tríplice? Aí no gráfico, perceba que a pressão do ponto tríplice é 4,579. Então, para ter sublimação, são pressões abaixo de 4,579. Então, a frase é verdadeira ou falsa? O que vocês acham? A frase é verdadeira ou falsa? E aí? O que vocês acham? A frase é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Então, bora agora na última frase, a frase 3. O gelo não sofre fusão porque a temperatura no interior da cratera não ultrapassa a temperatura do ponto triplo da água. E aí, o que vocês acham? O gelo não sofre fusão porque a temperatura no interior da cratera é uma temperatura... Cadê? Me perdi. Não ultrapassa a temperatura do ponto tríplice. O que vocês acham aí? Essa aí é verdadeiro ou é falso? O que vocês acham? Falso. Porque tem que olhar a temperatura e tem que olhar também a pressão. Não é só a temperatura que eu tenho que analisar. Eu tenho que analisar a temperatura e pressão. A temperatura é o eixo X. Só que uma outra coisa que influencia a mudança de fase é a pressão. Então, eu não posso falar só da temperatura. Eu posso ter temperaturas acima do ponto tríplice e estar no estado líquido, ó. E posso ter temperaturas acima do ponto tríplice e estar no estado gasoso, ó.
Então, eu não posso olhar só a temperatura. Eu tenho que olhar a temperatura e pressão para saber o estado físico e as mudanças de fase. Questão 105 é a 1 e a 2. A 1 e a 2, então, é a letra D. Então, vai depender dos dois, né, Gabi? Da pressão e da temperatura, né? Só tem duas informações no gráfico, pressão e temperatura. Então, a questão 105 é letra D. Da página 130, alguma outra dúvida ainda? Da página 130, alguma outra dúvida? Não? Vamos para a segunda página. Página 131. Na página 131, eu só pedi a questão 108. Vocês fizeram? Vocês conseguiram encontrar gabarito de primeira ou encontraram gabarito depois que vocês olharam no fundo do livro? Sejam sinceros. Eu achei essa questão 108 difícil. Eu, quando fiz a primeira vez, errei, inclusive. Qual é o gabarito da 108? Passamos agora para a página 131. Na página 131, eu só pedi a questão 108. Qual foi o gabarito que vocês marcaram da 108? Eu marquei B. Mas vocês marcaram B de primeira? Sejam sinceros. Vocês marcaram B de primeira? Eu confesso que eu errei. Eu confesso que eu, quando li a questão, eu marquei letra A. Depois que eu vi que realmente a letra B é a mais correta e eu tinha errado a questão. Então, bora lá ler a questão? Aí, ó, teve gente que falou letra A, tá vendo? Não fica com vergonha, não. Fala, gente. É normal errar. Vocês ficam com vergonha de falar que errou, que tá com dúvida. Não fica com essa vergonha, não. E se acertou também, fala, ó, beleza, eu acertei. Eu marquei letra B e era a letra B. Eu acertei, tá? Não tem por que ficar com vergonha dessas coisas. Nos dias frios, quando uma pessoa expele ar pela boca, agora vem a minha tentativa ridícula de desenhar uma pessoa. Vamos lá. Tem a pessoa aqui e tá aqui a pessoa. Pronto. Tá aqui a pessoa. O que é isso? Isso aqui é o que a gente me chama de people em inglês. Não sei se escrevi certo. Me falem se escrevi certo ou errado. Vamos lá. Nos dias frios, ela expele ar pela boca. Então, o ar sai da boca dela e forma uma espécie de fumaça junto ao rosto. Já perceberam no dia frio, a gente fica falando, fica parecendo que está saindo uma fumacinha assim, ó. Fica parecendo que a pessoa está fumando. Não fume, faz mal à saúde, dá câncer. Mas não fica parecendo que a pessoa está fumando? Isso ocorre por quê? Por que isso ocorre? Vamos lá. Letra A. Expele o ar quente, realmente, porque dentro do nosso pulmão, o ar está com temperatura próxima de 36 graus Celsius, porque nós somos animais de sangue quente, né? Então, dentro do pulmão, a temperatura está ali próxima de 36 graus Celsius. Essa parte está certa. E condensa o vapor de água existente na atmosfera. Condensar significa passar do estado gasoso para o estado líquido. Quando o nosso ar, que está a 36 graus Celsius, encontra o ar da atmosfera em dias frios, tem que estar com temperatura baixa. Vamos supor que aqui seja 20 graus Celsius. Então, quando o nosso ar encontrar o ar da atmosfera, será que vai condensar? Condensar é um processo que calor, não que ganha calor. Por isso que não é a falso. Vamos ver a letra B. Expele o ar quente e úmido, certo? Que se esfria com contato com o ar atmosférico, certo? Ocorrendo a condensação dos vapores expelidos. Então, quando você fala
O ar que você emite, que é um ar quente, entra em contato com o ar da atmosfera, que é um ar frio. Aí o seu ar, que é o que você está emitindo, condensa, porque o seu ar, as gotículas de água que tem nele passam do estado gasoso para o estado líquido. E por que condensa? Porque perde calor. Porque o seu ar está com temperatura grande e o ar da atmosfera está com temperatura baixa. Por isso que realmente é letra B e não letra A. Tudo bem? Vocês entenderam? Vocês entenderam? É, a gente vê muito em filme. Belize, oi, Gabi. Oi, Gabi. Você pode repetir essa última parte porque travou para mim? Posso. Você concorda comigo, Gabi, que nós somos animais de sangue quente, né? Então, dentro do nosso organismo, a temperatura média é de 36 graus Celsius. Então, nosso ar dentro do organismo é um ar, quando comparado com o ar atmosférico, é um ar quente. Então, o ar da atmosfera frios é um ar com temperatura baixa. Eu chutei aqui 20 graus Celsius, mas aqui foi um chute meu, tá? Mas é uma temperatura baixa. Então, a temperatura dele vai estar uma temperatura pequena. Então, quando o seu ar, com a temperatura alta, bate, entra em contato com o ar da atmosfera com temperatura baixa, ele condensa. Porque o que é condensar? É passar do estado gasoso para o estado líquido. Só que são as partículas que condensam. Aí parece formar uma fumacinha na sua frente, que são aquelas pequenas partículas de água que condensaram, mas como são bem levinhas, ainda continuam subindo. Tudo bem? Deu para entender agora? Página 131. Alguma dúvida ainda? Não. Vamos para a página 132. Na página 132, página 132, eu pedi as questões 112 e 113. Tem alguma dúvida em alguma dessas duas questões? Página 132, na questão 113? Vamos lá, então. De novo foi no gráfico, né, Gabi? De novo foi o gráfico. O gráfico aí, você perdeu essa aula do gráfico? Seja sincera, você perdeu essa aula do gráfico? Acha que não? Quem perdeu alguma aula, naquele canal lá do YouTube que eu falei para vocês, eu estou postando todas as aulas, tá? Então, se você quiser pegar algum trecho da aula que você ficou com dúvida, rever alguma questão que eu já fiz, rever algum conteúdo que eu já expliquei, naquele canal lá eu estou postando todas as, as aulas, as aulas que eu dou, eu posto, tá? Claro, gente, que não retira a obrigação sua de estar aqui presente online, ao vivo, no dia da aula, para tirar as dúvidas, tá? Aquilo ali é só um mecanismo a mais para quem, né? Tem algumas pessoas que entendem português mais rápido, não é o meu caso. Tem algumas pessoas que entendem geografia mais rápido, tem outras pessoas que entendem física mais rápido. Então, se você tem uma dificuldade maior com física, precisa rever alguma coisa da aula, vai lá e olha. É porque eu tenho dúvida em gráfico mesmo, tudo bem, vamos tentar tirar sua dúvida. Na figura abaixo, estão representados os dois diagramas de fase. Gente, tem um diagrama aí da direita e da esquerda, tem um 1 e tem um 2. Qual dos dois, na questão 113, é da anomalia? É o 1 ou é o 2? Qual dos dois diagramas representa a anomalia? É o diagrama 1 ou é o diagrama 2? Me digam aí, o que vocês acham? Qual dos dois está representando a exceção? É o 1 ou é o 2? E aí, pessoas, qual dos dois é a anomalia? É o 1 ou é o 2? E aí? É o 1 ou 2?
Vamos, gente. Qual dos dois gráficos representa a anomalia? O 2, o 2, o 2? Não, todo mundo errado. É o 1. Lembra que a anomalia, quando o volume aumenta, a temperatura diminui. E a densidade, temperatura diminuiu, volume aumentou, a densidade diminui. E isso é representado no gráfico 1, que é o gráfico que você pode ver que quando a pressão aumenta, ó, a pressão está aqui no ponto A. Aí ela passou aqui para o ponto B. A pressão aumentou, porque passou de A para B. Mas a temperatura não aumentou, não seguiu o padrão. A temperatura diminuiu. Então, a exceção, a anomalia, é o gráfico 1. Inclusive, vocês poderiam ter visto pela outra questão, né? Pela questão da água, ó. Lembra que essa aqui, que era a questão de Marte, falava que esse gráfico é o gráfico da água, e você sabe que a água é uma anomalia? Então, você poderia ter visto por esse gráfico, ó. Esse daqui, que parece, ó, tá muito mais próximo do 1 do que do 2. Então, o gráfico 1 é da anomalia, o do 2 é o normal. Mas nos dois gráficos, aqui é sólido, aqui é sólido, aqui é líquido, aqui é líquido, aqui é gasoso, aqui é gasoso, aqui é o ponto tríplice, aqui é o ponto tríplice. A partir dessa linha tracejada, o gasoso desse lado a gente chama de gás, o gasoso desse lado a gente chama de gás, e antes dessa linha tracejada, o gasoso desse lado daqui a gente chama de vapor. Belix, me lembra, por favor, qual é a diferença de gás para vapor? A diferença é que o vapor, se você mantiver a temperatura e aumentar a pressão, ele passa para líquido. Já o gás, se você mantiver a temperatura e aumentar a pressão, ele continua sendo gás. O gás sempre vai continuar sendo gás. Ok. Isso aqui não foi a questão ainda. Isso aqui só foi a análise dos gráficos, para poder lembrar, porque as pessoas falaram que estavam em dúvida no gráfico. Vamos agora para a questão. Com base nesses diagramas dos gráficos, a alternativa correta é... Qual foi a alternativa que vocês marcaram na questão 113? Me diga aí para eu ler a que vocês marcaram. Qual foi a alternativa que vocês marcaram na 113? Letra A. No diagrama 1, se a pressão aumenta, a temperatura de fusão também aumenta. Vamos lá. Vou fazer aqui com calma o diagrama 1. Vou até apagar aqui, ó, para fazer... Vixe, apaguei o que não devia, mas tudo bem. Eu boto de novo aquela linha ali. Vou aqui apagar tudo que é desnecessário do diagrama 1. Deixar só o que eu preciso. Vamos lá. Ele diz que no diagrama 1, se a pressão aumenta, a temperatura de fusão aumenta. Vamos lá. Eu tenho aqui esse ponto, que é o ponto A. Vamos dizer que nesse ponto a pressão é de 2 atm. Estou chutando, tá bom, gente? E a temperatura é de 20 graus Celsius. Quando eu aumentar a pressão vem aqui, por exemplo, para 4 atm. Então, o ponto aqui agora ó, vai ser o ponto B. A temperatura, será que pode ser também maior do que 20? Se a pressão aumentou, será que a temperatura também aumenta? Eu não sei que número é, mas com certeza esse número está antes de 20. Sei lá, 13. Então, a temperatura, nesse caso, diminuiu. Por quê? Porque é uma anomalia. O normal é... Qual é o normal? É esse daqui, ó. No ponto a pressão é 2. A temperatura é 20. O normal deveria ser aumentar a pressão para o ponto B, a pressão indo para 4, e o normal deveria ser a temperatura aumentar, ir para 40, por exemplo. Mas esse foi a exceção. Por isso que não pode ser a. Tudo bem, Gabi? Porque não pode ser a?
E a letra C, que foi o que o restante da galera marcou, a substância do diagrama 1 não pode ser encontrada no estado de vapor acima de 374 graus Celsius. 374 graus Celsius, ela não está no estado de vapor. Aí eu vou ter que olhar a temperatura crítica. Aí eu vou olhar lá no gráfico, ó, que a temperatura crítica, que essa linha tracejada, é 374. Então, acima disso, ela deixa de ser vapor e ela se torna gás. Antes disso, ela é vapor. Vocês entenderam, gente? A última questão de hoje. Ficou faltando ainda a página 142, né? A página 142 eu deixo para a semana que vem, só são 2 questões também. Tudo bem? Alguma dúvida ainda da aula, galera? Vocês estão com alguma dúvida ainda? Deu para compreender mais hoje o assunto? Tirar mais as dúvidas? Quem deixou de fazer alguma atividade, resolve de novo, né? Tá certo? Tudo bem? Tá certo, então. Tchau, até semana que vem. Fiquem bem. Essa semana não tem atividade, mas não deixem de estudar. Dá uma olhadinha lá de novo no assunto passado, termodinâmica que a gente está agora, tá bom? Dá uma olhadinha no slide de novo. Se quiser rever a aula, rever a aula. Se não, não precisa. Só se você achar que não está entendendo, tá certo? Refaz a atividade caso você não tenha feito, ou caso você tenha feito errado. E tchau, até semana que vem. Fique com saúde.